Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod, Eu sou o Fernando Imperator. E eu sou o Bruno Assis. e a gente tá aqui pra falar sobre... Whiplash. Em busca da perfeição. Exato! Filme dirigido pelo Damien Damien Chazelle, Chazelle. estrelado aí pelo Miles... moleque bom, divergente, ele é divergente. Ele é divergente, é. E o J.K. Simmons... Ele é... Como é que é? Que a gente fala? Ele é dauntless. É Dauntless, Dauntless. pode crer. Sim. O J.K. Simmons Também tá conhecido como fantástico. quem? Como? JJ Jameson, né? Esse Homem-Aranha. pessoal, quer ver como que esse videocast começou? É, a gente verdade. falando, né, sobre o Homem-Aranha do Primeiro Sam Homem-Aranha, Raimi, né? O áudio tá meio ruim, gente, não liga não, tá? A gente não tava nessa Isso. nesse nível profissional que a gente tá agora. É verdade. E agora a gente, né, é um filme sobre música, e temos Sobre um músico aqui com a gente. Eu A gente lembrando mais uma vez. Eu trouxe até minha camiseta teclado. Exato, ó, vou dar um abraço. Dá um abraço. Oh meu Deus, oh meu Deus. Que é o nosso músico videocaster aqui. Inclusive, ele aprendeu a tocar o Whiplash e vai tocar no final do vídeo Exato. pra Ah, vocês. sim, não, Aguardem. Aqui até o Nesse fim, teclado exato. de camisa. Sim, Com com certeza. certeza. E a história a gente vai ter pelo personagem do moleque lá, o Dauntless, que ele é um baterista, ele entra lá no Reservoir No Dogs. conservatório Conservatório. do Schaefer isso, School. Schaefer School of, Sim. que é a grande escola de música, e ele quer ser um grande baterista. E o maior professor é o J.K. Simmons. Sim. E pra entrar na aula pra ser regido pelo J.K. Simmons, só entre os feras, só os caras bons. Só o top Só o do top do top. top. É o Tem creme que se de la dedicar, creme. exato. E quando o moleque consegue entrar, aí que o bicho pega. Aí a gente vai ter, realmente, a gente vai ver como que o moleque lida com essa pressão de um professor, né, um maestro que, puxa até os limites. Do que é possível. Em até a gente vê sempre isso na música, né, nas artes, né, no geral. Mas a música é uma coisa que cobra muito dos músicos, todo mundo sabe disso. Quanto custa um show hoje pra você ir? Meia, uns 150, 200 reais. Cobra Pode muito. crer, Cobra pra caramba, é verdade. Exato. Mas a gente sabe que é uma profissão que a pessoa tem que se dedicar demais pra isso. E esse filme, ele Fala, desabafa pra gente, Bruno, desabafa. Bruno que tem uma bandinha, Não. uma bandinha, foi bem condescendente. Sim, foi bem filho da puta, né? Tem uma banda Uma grande banda. uma grande banda que eu nunca vi tocar, nunca me convidou pra nada. Né? Porque Tô esperando. é outro nível, né? É que Entendi. nem o jazz, é pra poucos. Ah, entendi. É pra poucos. Então, esse filme me lembrou muito até o Cisne Negro. Sim, isso é Só verdade. que Pode enquanto crer, o cara, Cisne bela Negro comparação. ele é focado na dança, que também é uma arte muito difícil, né, de você... O que foi? O quê? Nada, cara, me veio Ale Dance na minha cabeça e eu não sei porquê. Como assim? Ale velho? Dance? Falou, uma arte que na dance, eu pensei que você ia começar a falar em francês. Ale Dance. Quem chamou ele? Então, e o Cisne Negro, que é um filme Certo. que trata de dança, né? Que também é uma outra arte que a gente sabe o quanto exige dos artistas, assim como a música, né? E tem toda essa relação, assim, quem nunca teve um professor, um mestre, né? Que às vezes você se sente subjugado por ele, mas ao mesmo tempo você sente a influência positiva dele nas coisas que você está É que fazendo. tá, né? Acho que é Então, muito delicado, né? é muito delicado, você vê um lado positivo, né? Numa abordagem que é totalmente extremista. Sim, Por mais que o completamente. objetivo é o mesmo, né? O professor quer que o aluno dê o máximo aquilo que ele acha que ele pode dar. E o aluno quer ser aquilo que ele almeja ser, né? Exato. Agora, a metodologia para que isso aconteça, acho que é a questão que esse filme trata também, né? E porque realmente pode ser toda essa paixão que ele tem pelo estado da arte, Então a né? gente tem que falar, a arte a gente fala é muito subjetiva, mas na verdade não, né? Requer muita prática, você tem que ter muito. Sim. A gente Sim. comentou no A arte é vídeo do- subjetiva apenas para os que são ruins nela. Porque É, você faz qualquer bosta e fala que, olha, No Birdman, Você que tem, entendeu. a gente comenta aqui no Birdman que até você fala do improviso, que é o jazz, É. porque tem muita, a música é o jazz do Birdman, Às vezes dá um às curto-circuito vezes aqui. buga. É. E aqui a gente, né, até o Luiz Fernando brincou com o Bruno, pô, o Bruno não ficou falando pra gente que o jazz era improviso, É. cadê o improviso? Tudo Cadê o errado, improviso? Mas acho que faz parte, né, todo esse aprendizado que o cara tem que ter, toda essa noção, né, essa instrução. Sim.
o improviso ele acontece mais naturalmente, né? Porque a cara música ela é improvisar tão impregnada exatamente que a isso. coisa flui, né? Porque a música, né? Essa coisa da arte, Exatamente. ela é constante, ela tem que fluir, né? Assim. É que nem um jogador de futebol, pra fazer o drible ele tem que saber o fundamento, né? Ele tem que Pode ser crer. bom na coisa básica e tem que dominar. Ele domina tanto que ele sai de si mesmo ali e na hora de fazer o improviso ele acontece natural, normalmente. né? Ele não tem que se preocupar com o básico. É que nem dirigir, você não tem que se preocupar, caramba, agora eu tiro pra embreagem e faço agora. Não, você faz junto, né? Que nem eu que sou um motorista profissional, sou bom pra caramba. Exímio motorista, tem bastante multas aí, mas isso é uma questão de... Isso é consequência. Isso é consequência Isso é da consequência Do grandeza, estado né? da arte, né? São os meus tapas na cara que eu tô tomando da sociedade. Exatamente, é verdade. E aí é engraçado que você vê, por um lado, ele tem esse amor pela arte e pelo estado mais alto da arte, de querer realmente colocar uma carga ali no moleque pra ele ser realmente o melhor que ele pode ser. Sim. E também você tem um pouco de... O cara gosta de dar tapa na cara de moleque adolescente. né? também. Mas ele usa Mas muito, também- não sei se é por safadeza aqui dele, de gostar de dar tapa na cara de moleque, porque ele usa muito o exemplo do carinha lá, que o cara só foi bom porque levou uma pratada. O Joe Jones porque ele tirou levou um prato no Charlie Parker, né? Exato. Isso é o contrário do método científico. Ele tem uma anedota. Uma anedota, Como é. ser bom no negócio. Tem um cara que foi bom assim, então vamos fazer. Não, Ele fala- pra você ver assim, o menino, ele pra qualquer padrão, ele já seria um excelente baterista. Uhum. Só que ele tá no Olimpo dos caras do jazz. Então assim, pra ele não basta ser excelente, ele tem que ser o melhor. Uhum. Ele não pode ser um grande baterista, ele tem que ser um Joe Jones. Tem que ser uma Ele lenda. tem que ser o Buddy Rich, ele Uhum. não pode ser qualquer baterista muito bom, Uhum. né? Ele tem noção disso, do quanto ele se dedica, o quanto ele, vamos dizer, nem sei se ele sacrifica, mas a vida dele, por exemplo, até quando ele é bem direto com a menina, que ele Sim. começa a se envolver. Uhum. Acho que a gente tem que falar que a gente vai entrar na nossa... Que a gente vai entrar na nossa área A área do spoiler. área de spoilers, que os Zona já tinham pegado esse nome. É. Então, assim, som dramático, valeu, mas isso eu não preciso pôr, mas... Valeu, bem em cima, assim. Bem em cima, ajudou. Vê certinho. Mas só lembrando, se você ainda não viu o filme... É esse o tempo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Se 4. você ainda não viu o filme, acho que pra gente resumir, a gente gostou pra caramba. Sim. Eu achei fantástico, eu saí vidradaço do filme, empolgadíssimo. Excelente, excelente. Em todos os quesitos, né? Que é básico a gente falar, os atores, não tem como... Merecidíssimo os prêmios que o J.K. Simmons tá ganhando. Sim, é um filme de certa forma simplista que Exato, é um filme bem simplista. Mas- traz na sua simplicidade uma mensagem Eu poderosa. acho que é um assim. filme certeza, simplista, é um filme simples. Filme simples, exato. É. Justo. E o Dauntless também entrega Procure pra no caramba, o moleque é dicionário muito bom, O cara. Dauntless, O sim. Dauntless, ó, moleque show de Miles, bola. Espero que no sim. Quarteto Fantástico o moleque entregue. Não vai Vamos entregar. ver. E agora na Não vai nossa... ser dele. E agora a nossa área de spoilers, Área vamos de falar. Cara, a hora que eu tava falando dele ser direto com a menina, ali você tá vendo o quanto que ele já tem noção do que ele quer. E, por exemplo, até a gente tá na Isa, né, a namorada do Imperator, tá falando, pô, sacanagem que ele foi com a menina. Na verdade, eu não achei tanta sacanagem. Porque ele tem um objetivo ser o Sim. melhor, ele sabe que Sim. aquilo, se ele tivesse um relacionamento, Uhum. ia atrasar um pouco, ele ia. Mas aí eu vejo o contrário também do lado da menina. Se a menina quisesse realmente ele, e ele fosse o objetivo dela de relacionamento, ela devia lutar por teria ele fazer- tanto quanto ele luta pela bateria, pela né, no bateria, caso. entendeu? Aham. É, não faz Ia sentido. virar outro filme? Ia. Ia, Não ia com fazer certeza. parte da trama, ia ser uma história paralela que Com certeza, não com ia ajudar a certeza. mover a trama, mas eu acho só pra justificar que o cara não foi tão filho da puta Entendi. de ter sido tão cru, entende? Na racionalidade de dizer, olha, tipo, a gente não vai dar certo porque eu vou me dedicar à música, você vai querer atenção, não vou ter atenção pra te dar. E ele simboliza mesmo a dedicação que você tem que ter, né? Porque assim, quando você escolhe ser muito bom em alguma coisa, você tem que abrir mão de outras coisas, né? Sim. É impossível você querer se dedicar a tudo ao mesmo tempo. Então, É. o cara, para ser o melhor do mundo, ele tem que ter o foco naquilo e é assim, é essa balança de a vida pessoal, né? Que todo mundo que tá meio que assim, que é um excelente no que faz, que tem que dedicar muito tempo da sua vida àquilo, é meio assim, né? E empreendedor é uma... Eu vou falar aqui que tem a ver, porque, tipo, é isso, assim, você... E eu acho que a Isa, nesse caso, ela ficou pensando nisso. Assim, ela pensou, porra, e se ele fica... E se eu, né, no caso ele e eu, Certo. ficasse dedicando tanto à coisa de empresa, à coisa de querer dar certo e tal,
e me largasse. Deixasse de lado. Porque ela vê isso assim com alguns amigos meus e fica um pouco com medo. Então ela acabou se identificando ali. Mas eu achei legal isso deles mostrarem como o cara ele assim, é dedicado, né? E ele não tem medo de cortar as pessoas que não vão contribuir para o crescimento dele pra fora da vida dele. Inclusive a família, né? Isso é bem... Porque ele se coloca assim, parece até pode dizer que ele é um cara obcecado pela essa perfeição, né? Sim. Porque o tempo que ele se dedica, você vê a frustração dele não conseguir, ele tocar a bateria, de estragar. Ele tem, treinar o ponto das mãos sangrarem e ele remendando ali, continuar treinando, continuar treinando. Sim. E nem só dizer aguentar o que ele aguenta, né, de pressão do professor, maestro, do maestro. E você vê que assim, eu acho que uma coisa que mostra muito nesse também do personagem, no momento que ele termina com a namorada e em outros momentos, é que ele já sabe que o sacrifício é algo que vai fazer parte que faz parte da vida dele e vai fazer parte da vida dele, sei lá, pra sempre. Ou pelo menos até ele se consagrar um John Jones da vida. E a segunda coisa é que ele, às vezes, ele chega até a ser arrogante em achar que ele é melhor do que o que ele é. É verdade. Porque quando, por exemplo, o J.K. Simmons coloca ele na banda, ele já fica se achando a última bolacha do pacote. Já achou que já conseguiu. Isso. E aí no almoço da família lá ele fala, não, eu tô super bem e tal. Ali aquele almoço, eu acho ele legal porque ele mostra dois lados da mesma moeda que normalmente não são tratados no cinema. Normalmente você só vê um dos lados. Por exemplo, ele falando lá, não, porque eu sou o primeiro baterista, pra não sei o que lá. E o cara, mas meu filho é o quarterback. Então você vê um lado, que é o lado de que assim, ninguém dá valor ao artista. Sim, ninguém dá valor, exato. Principalmente por uma coisa tão subjetiva quanto a música, né? Às vezes o cara fala, não é nem o estilo que eu ouço, sabe? Eu gosto de Madonna, que dane-se que você toca bateria melhor do que o Pelé, sabe? E aí assim, esse é um lado, né? O lado do artista que ele é... Depois do conhecimento geral, né? Sim. Só que também mostra o outro lado, que é o lado do cara, do artista, do próprio artista, que acha que ele é superior aos outros por ele fazer parte de um nicho que não é aceito por toda a sociedade, por toda a população. Então assim, dentro da própria música você vai ter os subnichos, né? E em uma determinada cena do filme, você vê, eu acho que em um dos jornais que ele tem no quarto, uma entrevista com algum dos caras do jazz, e tá escrito tipo assim, se você não for bom o suficiente, você vai ter que tocar rock. Então assim, a maioria das pessoas, os leigos, né, os que não tocam no instrumento, não conhecem nada de música, para as pessoas, tocar uma música de rock já seria, sim, o mérito de uma vida. O cara conseguir tocar um instrumento a ponto de tocar um rock, né? Sim. Agora, pro pessoal do jazz e pro pessoal, por exemplo, que toca música erudita, música clássica, tem muito disso, assim, do cara se achar o melhor porque ele é jazzista, né? O pessoal fala... Aí tem as piadinhas internas do pessoal que fala que eu toco jazz, porque é a pronúncia certa, sabe? Começa os caras, eu conheço mais do negócio. Então tem a galera do jazz, que é a galera do improviso. É engraçado que não tem nada a ver com cinema, né? Não tem nada a ver, assim, não tem os grupinhos de elite, pessoa que se acha melhor que eu gosto de novela e vague, então eu sou mais foda. Exato. Você vê que são temas recorrentes, né, em todas as áreas da sociedade. Se for ver em empresa, em vida, vai ser sempre a mesma coisa, né? Eu tô dando um exemplo aqui da música que tem a ver com o tema do filme, né? Tá certo. E aí assim, e você vê esse lado também. E aí ele fala assim, eu sou o primeiro baterista do melhor conservatório dos Estados Unidos, desse tema, tocando com o melhor maestro e tal. E aí o pai dele vira e fala, tá, mas e o Lincoln Center? Por que não te chamou ainda? Então, toma essa, né, cara? Tipo, você é bom, beleza, legal, você é muito bom, mas você ainda não chegou lá, sabe? Então, o próprio professor, né, o próprio maestro se toca disso e coloca lá o moleque, que ele era o segundo... Antes, o primeiro moleque, ele era o segundo de um carinha. Da banda Nassau, que era a primeira banda dele. Ele fala, não, o cara tá no celular. Nassau? Parece banda de reggae. E ou seja, até o próprio professor começa talvez a perceber que ele tá se sentindo, por mais que ele aguenta essa pressão. E não deixa de ser uma técnica também de aquela coisa de vou colocar um cara ali pra ele não, o próprio professor não se sentir muito... já tô dentro. Se sentir a última bolacha do pacote. Exatamente. Né? E eu acho legal, só pra voltar no jantar, cara, eu achei uma característica muito interessante, porque aquele jantar ele mostra um pouco também a realidade da família dele, assim. Porque o engraçado é que o professor, o maestro, ele usa muito
ele chega primeiro muito amigável, pergunta da família, e seus pais, seu pai faz o quê? E depois ele usa isso pra ofender o moleque. Pra né? ofender. Por isso que sua mãe te deixou. Por isso seu que você judeuzinho bosta de e tal. não sei o quê. E assim, e aí você vê na casa dele, cara, o pai dele é um cara muito médio, assim, tudo, muito mediano. Isso é verdade. E aí mostra até, tipo assim, o cara, ele não consegue fazer um jantar, tá ligado? Ele vai fazer um jantar, ih, queimou o peru, não sei o quê. Ele leva numa boa, menosprezado pela própria família, né? E assim, ele não consegue fazer uma coisa básica bem. Então, tipo assim, ele não é excelente em nada. E o moleque não quer ser igual ao pai dele. Tanto é que ele desconecta emocionalmente, assim. Ele fala, pra eu ser alguém, eu tenho que ser, definitivamente... eu tenho que me grudar no maestro aqui e ir atrás dele, porque esse é o jeito de alcançar a excelência. Chegar lá, né? E não seguir meu pai que é um bosta, que não sabe cozinhar, tá ligado? Né? Não, isso se reflete até, acho que assim, eu imagino que não é à toa que, por exemplo, ele não vai com o pai assistir um concerto de jazz. Ele vai com o pai no cinema. Porque assim, o que é um entretenimento mais popular do que isso, né? Você assistir um cinema. Se fosse no Brasil, ele ia assistir novela com o pai. Tanto que assim, eles estão comendo pipoca, que é um negócio assim, você não precisa ser cinéfilo pra comer pipoca no cinema. É a cena do entretenimento posta ali pra você. É o cinema com a pipoca e o pai compra um docinho pra comer junto. Então assim, e depois, quando você vê que começa a ter esse distanciamento emocional entre o protagonista e o pai dele, ele já não vai mais no cinema. Ele vai assistir TV na casa do filho. Né? Então assim, você percebe que, a tela que era gigante, a experiência que era já é uma experiência bem menor. Então, por isso que eu não interrompo o Bruno, porque ele fala... Você sempre tem um punchline ali, né? Então. Pra você que não sabe, a gente tem algumas fãs aqui que são exclusivas do Bruno. Eles falam, gente, por favor, não interrompa o Bruno quando ele tá falando, porque vocês não falam nada. Eu não segui mais essa dica, né? É que vou contar um negócio, eu vou até tocar aqui um eclético na brincadeira. Calma, é pro final. Espera, guarda o meu final. Vai valer a pena. E aí tem essa questão da relação com o pai, né? Que como você falou, ele começa a trocar aquilo pelo maestro, e você começa a ver como que essa relação afeta até inclusive o jeito dele tocar. Ele muda o estilo dele de tocar para se encaixar naquela figura, né, de perfeição que o maestro coloca. O que é até bastante paradoxal, porque que nem você tinha falado no começo, falou assim, o jazz, acho que o Rod falou que o jazz não é improviso, então por que os caras estão lá com partitura e não sei o que e tal. Que eu lembrei, na verdade. Que eu lembrei são mais amigos, então. Eu dou crédito, vou dar o crédito pro Rod, né? Valeu. E... Abraço. Um abraço pro Bruno, né? E é até bastante paradoxal isso daí, porque assim, como eu disse no episódio de Birdman, e o jazz... Não. Esqueceu da piada no Birdman, não vou colocar nessa, não. Droga. E como eu estava dizendo no episódio do Birdman, que o jazz ele é uma música de improviso, né? Claro, hoje você tem jazz, hoje o jazz é gravado, né? Desde 1930, quando o jazz surgiu e viram que era alguma coisa, começaram a gravar. Mas o jazz ele é originalmente uma música de improviso. E como vocês falaram, para você improvisar, você tem que estar no topo da forma da sua arte, seja ela o futebol ou, por exemplo, né, ou a música mesmo. E assim, qualquer pessoa, por exemplo, conseguiria ler um texto e falar para uma câmera. Mas e se pergunta alguma coisa que não está no texto? Aí que vem o improviso, o conhecimento do cara, o jogo de cintura, etc. E o jazz, ele é uma música de improviso por excelência e você tá, eu não vou dizer industrializando o jazz, mas você tá meio que colocando ele numa forma de erudição, uma forma erudita, que é você ter lá a música escrita, uma partitura, etc. E o jazz, ele começa como uma música de rua, como uma música do povo. Com certeza, com certeza. Uma contravenção à música clássica. Sim, tanto que a grande maioria dos músicos de jazz, no começo, isso mudou, mas no começo, eles não tinham treinamento formal de música. Eles não sabiam ler partitura, esse tipo de coisa. Por exemplo, Louis Armstrong. Pra falar um cara que parece com o meu nome. Eu acho que o Louis Armstrong ele já tinha treinamento musical já. Ele não é tão antigo. Exato. O Bruno tá dizendo tipo, mais. O Miles Davis são caras que já tinham já um certo estudo. Mas eu tô uns caras bem mais no começo mesmo. O próprio Buddy Rich, que é o símbolo, né, do protagonista do Whiplash, é o cara que ele quer ser, é o Buddy Rich, que ele é um cara que inclusive era judeu também. Era judeu, Olha.
e também de 1930, sei lá, que é considerado por alguns músicos também um dos maiores ou o maior baterista de todos os tempos, enfim. E ele é um cara que ele não teve também treinamento formal. Inclusive ele era, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, não estou confirmando esses fatos em lugar nenhum. Mas se eu não me engano, ele era até contra o treinamento formal, assim. Ele falava, não, se eu for estudar eu vou perder a minha malemolência e tal. Olha. Não vou tocar direito. E uma coisa que eu notei é que me perguntaram assim, falaram, nossa, ele segura na baqueta de um jeito estranho, né? A mão direita, né? A mão esquerda ele segura na baqueta, em vez de segurar a baqueta assim, né? Como bateristas normalmente seguram, principalmente bateristas de rock, que as pessoas conhecem mais, ele segura com a baqueta aqui de lado, assim, na mão. Então ele toca com uma de lado e uma de frente. E bateristas de jazz normalmente tocam assim, por motivo histórico, né? Sempre tocaram dessa forma. Então tem a regra aí, ó, a formalidade aí, olha, escondida. Então, tem uma certa... Até por mais serem contra formalidades, eles criam a própria convenção, que é um comodismo, sei lá. É uma convenção. O jazz é assim, Olha, aí... eu lembro, desculpa interromper, desculpa Bruno, fãs do Bruno. Mas uma vez eu tava numa pizzaria. Isso tem tudo a ver. Aguarda. Eu tava numa pizzaria, aí tinha um moleque tinha uns 17 anos assim, e ele tava trabalhando como garçom. Aí ele foi cortar pizza, e eu vi que ele tava usando a faca de um jeito estranho. Ele tava cortando, era uma faca sem ponta, aquela redonda assim, e ele tava cortando com a serrinha pra cima. Ou seja, ele tava cortando errado, entendeu? Certo. Aí eu falei, amigo, você tá, tipo, só pra avisar, a faca tá ao contrário. Ele falou, não, esse é o modo correto. E continuou cortando. Então, toma essa, cara! Eu acho que ele é do movimento do jazz garçom. Do jazz garçom, tá certo. Aliás, pra quem não sabe, garçom em francês quer dizer menino. Garçom. Ou seja, ele era o verdadeiro garçom. Boa. Então, e aí, voltando pro jazz, né? Sério? É que me perguntaram, e aí pra você ver, né, cara, como o jazz, ele é um negócio que, hoje ele já é muito nicho, assim. As pessoas nunca viram um baterista tocar com a mão de lado, sabe? E isso acho que mostra já alguma coisa sobre o que é o jazz, não sei. Pode ser, tem vários, né? Tem um vídeo, ou isso é uma lenda, tipo, eu sempre ouvi falar isso de pequeno, e eu acho que eu vi o vídeo, mas posso estar inventando na minha própria cabeça. Que tem um vídeo que o Igor Cavaleira, baterista do Sepultura, coloca no negócio assim, coloca uma moeda na parede, e aí ele pega as baquetas e... Eu vi essa com o Newport, baterista do Rush. Então existe mesmo isso. Eu vi com o Newport, não com o Igor Cavaleira. Mas existe esse trick. Esse trick? Coin trick. Existe. Eu acho que falou um pouco dessa demonstração de habilidade, assim... Porque mostra ele realmente fazendo um negócio bom, mas sei lá, se fizesse uns tricks, pra mim seria mais... Mas é que aí eu acho que ia ficar mais... Por exemplo, eu não toco bateria, mas se eu treinar uma semana, eu consigo fazer o bagulho da moeda, sabe? Certo. Não o negócio da moeda. Eu não uma semana eu posso voltar aqui na próxima Volta aqui terça-feira e meia. Não, tipo, sabe? É um negócio puramente mecânico. Entendi. Não é uma demonstração de habilidade Não de é verdade. todo o resto. Entendi. Por exemplo, a parte mais difícil de tocar bateria, eu toquei bateria numa banda um tempinho, assim, um mês, assim. E eu não sabia tocar nada, fui aprendendo. A parte mais difícil, cara, não é nem você, tipo assim, sincronizar a mão e tal, você sincronizar o pé, os dois pés. Porque assim, você tá tocando um ritmo aqui, você tem que tocar outro no pé. E aí isso é muito difícil. Você tem que Os caras têm que dividir em três, né? você tá aqui e você tem que fazer aqui, ó. E aqui essa mão você não pode seguir o pé e tal, e é muito difícil. Então assim, um negócio de você fazer só com a mão, um trick. Não é tão foda, né? Esteticamente é legal, mas não demonstra muito, sabe? Entendi. A habilidade musical do cara, mostra que ele é rápido no gatilho ali. Esse foi um trick meu pra fazer o Bruno explicar isso pra vocês. E o jazz, ele é uma música de improviso. Se você procurar, por exemplo, as duas músicas que mais tocam no filme é a Caravan, que foi o Duke Ellington, que acho que gravou, não é dele, mas ele gravou a versão mais famosa. Mais popularizada pelo Silvio Santos. Caravana de onde? E a própria Whiplash, né? Dá o nome que também, né, a gente tem que falar, né? Pô, chicote. Tradução literal. É quase que o que o maestro faz essa falta fazendo o moleque, né? Então, o nome, né, do filme tem não só o nome da música, mas tem tudo a ver com o simbolismo, bela né? poesia, exato. Sim, o título do filme, chicotada, assim, né? Chicotada, é verdade. E é isso, né, cara? É um escravo, né? Pode crer. E, cara, a figura do J.K. Simmons, a gente tem que falar. Cara, primeiro, ele já é um cara, assim, ele é um cara
alto, grande, ele tá, né, com o cabelo raspado, tanto que a gente brinca com essa curiosidade, a gente não sabia que era peruca, né, no primeiro Homem-Aranha. A própria personalidade dele, o exterior dele já ressalta. Ele vem todo sempre de preto, ele chega com o blazer, que ele tira o blazer, já tá com a manguinha curta assim, ou seja, é um cara mais... Tá meio fofinho ali, então a presença dele já causa... Marcante. Intimida, né? E você vê que ele não tem nada no rosto, ele não tem cabelo, não tem pelos, só tem os olhos que são marcantes, claros. Né? A voz dele, cara, o jeito que ele projeta, ele fala, do mesmo jeito que ele consegue ser calmo, que nem você falou, né, dele. Primeiro ele caça o que falar do carinha, né? Fala um pouco de sua família e tal, pra usar depois. Então ele consegue ir nesses dois extremos. E a gente vê um momento dele também sendo um bonzinho, vamos dizer, quando ele tá conversando não sei com quem que tem uma filha, ele fala, você um dia vai querer, né, fazer parte da minha banda e tal. Então ele consegue ser gentil, ele mostra o lado gentil. dele. E tem um lado também, que, de novo, ele é muito safado ainda. Porque quando ele tá falando que um músico dele morreu, ele tá chorando pelo potencial desperdiçado, mas ele não fala a verdadeira causa da morte, que foi enforcamento, suicídio. Ele mente foi um acidente de carro. Sim. Então assim, eu não duvido que aquela emoção dele chorar é verdadeira, mas ele ainda tem a safadeza dele mentir pros alunos dele. É verdade. E aí que tá, será que ele chorou pelo aluno ou ele chorou pelo gênio musical que aquele cara poderia ter sido, né? Pelo potencial, certeza. Ele não tem amor, acho que, à vida. Acho que ele quer... Ele tá também, né? Ele acha que o cara que... Por exemplo, será que ele vê mérito nele e se ele descobrir o próximo... com certeza. Eu acho que tem aquela coisa de você também se sentir, pô, eu não consegui, talvez... É que ele não é baterista, né? Então, mas parece que ele... Não, mas ele usa exemplos, por exemplo, do Charlie Parker, que ele é saxofonista ou trompetista. Tipo, a ideia é a mesma. Ele fala assim, o Charlie Parker só virou um grande trompetista porque o Joe Jones jogou um prato na cabeça dele, quase decapitou ele, não sei o que lá. Então assim, você vê que é música, né? Não necessariamente baterista ou pianista ou enfim, né? Mas ele mesmo não menospreza a profissão demais, que fala qualquer um pode ficar lá gesticulando na frente de uma banda, né? Então ele tira a importância dele. História, entendeu? Ele quer... Acho que parece ter um pouco desse ego dele também, de querer... Sim. Ele não é o gênio, mas ele é o cara que trouxe o gênio. Sim. Talvez uma satisfação dele trazer, né? Verdade. Alguém talvez ele passou da época de ser um gênio, quem sabe? Pode ser, ou será que não teve ninguém que... Ou talvez ele se culpe porque... Se culpe não, mas ele sinta que não teve alguém que fez isso por ele. Pode né? ser, que deu tapa na ser. cara dele, Pode 1, 2, ser. 3, 4. Pá. E aí ele joga essa frustração realmente no moleque. É verdade. Eu acho legal a gente fazer uma menção honrosa, porque me lembrou muito, cara, esse filme Full Metal Jacket. O Sargento com Pyle. certeza, cara. Porque assim, o cinema tem essa coisa de tipos durões que fazem você entrar na linha. No caso do Full Metal Jacket nem é isso, mas pra quem não conhece é um filme de guerra do Kubrick, que Nascido para Matar. Exato. Nascido para Matar, não confunda Nascidos para Matar. Não confunda com Natural Born Killers. Assassinos por Natureza. Assassinos por Natureza, isso que eu ia falar, é um nome totalmente diferente. É tipo, Fúria do... Nicolas Cage, Tokarev, Fury, que é um... do Brad Pitt, que é Coração de Ferro. E é muito legal porque a gente tem essa fascinação por personagens que se impõem ali no grito. Tipo, o cinema passa isso muito bem, né? O grito... o grito é muito visual, né, cara? E fazendo, tipo, na sua cara, dramático, assim. Né? Você se coloca... Às vezes, a gente naturalmente tende a ter empatia pelo menosprezado. O cara tá recebendo o grito, né? E ao mesmo tempo é engraçado de assistir ele dando aquela porrada ali, verdade. né? Tipo, a gente tá risada. É, principalmente no Full Metal Jacket, porque o cara, ele era realmente um... Qual que é a patente dele lá? Sargento, né? Ele era realmente sargento, que fez... de verdade, ele não era ator, ele era sargento do exército mesmo, né? Sim. E ele esculachava, aquilo que ele esculachava foi tudo improviso. Olha, cara, o jazz. Olha! Voltando aqui Belo pro We come full circle. Só os bons Foda, companheiros. Bang! E se você pega performances desses músicos de jazz, procura no YouTube. Um cara tocando... Procura o próprio Joe Jones, que é o baterista, que fala... vai pegar o lutador, tá? Por favor. Não John Jones. Não Joe Bones Jones, né? Puta, cara, eu pensei que você tinha falado John Jones antes, porque eu falei, é um símbolo da excelência, entendeu? Nada a ver, porque tem um quando o lutador aqui próprio no videocaster tipo, não presta atenção no que o outro... Pois é. Não, É uma beleza, gente. É um grande time. Mas ó, falando do Bruno aí, ó, a gente gosta do Bruno, tá? A gente presta atenção no que ele fala. Então pega o Joe Jones tocando Caravan. Cara, agora eu imaginei o John Jones, bombadão tocando Caravan. Na bateria lá. E você vê que ele faz um grande improviso no meio da música, né? Lógico, ele tem um pianista bom pra acompanhar, etc. E eu acho que o filme, ele usa o jazz, ele usa a bateria
Não, mas pra te passar uma lição, que nem o Cisne Negro, por Sim, exemplo. Sim. É mais específico pra música, claro, e é até mais específico pros bateristas, mas assim, é uma lição que vai pra todo mundo. Baterista é músico? Só assim, pra tirar uma dúvida real. Sim. Olha, isso daí, cara, tem gente que não considera. Porra, Phil Collins. Mas Te amo. assim, eu Ele se não aposentou. tenho nenhum argumento assim contra falar que um baterista não é um músico, sabe? Porque eu achei engraçado que pra Mas mim... se você é baterista e assiste nossos videocasts, por favor, manda um comente abraço. aqui. Defenda a sua classe aqui. Não, porque eu realmente fiquei com uma dúvida, assim, na hora que ele chegou lá, todo mundo tava tocando com a partitura, e eu falei, pô, bateria não tem partitura, né? Eu achava que não tinha, entendeu? E Legal, né? tem, é tem. verdade, É, pode tem. crer. Tem. Porque pra mim É é um uma pouco coisa diferente. mais... Mas é o baterista pouco que tem dita... notas, Não, mas é entendeu? o baterista que dita o tempo, não é? É, o ritmo, O ritmo, O o ritmo. tempo, sim. O Tempo, tempo. achei que eu já ia mandar uma bola fora. Não, porque mas eu não sou músico. é que tempo em inglês é ritmo, né? Certo, Tempo. Tempo. E tempo em inglês também é time. Certo. Vem no- Mas uma às coisa que vezes você falou, o filme é pra música, mas a gente fala essa coisa de professor e tanto do Cisne Negro, né, da Mestre, excelência, né? isso, é. Isso vai pra tudo, né? Até como a gente Vale. falou, você vai fazer paralelo, né? Uhum. A vida dele de músico, mas acho que nesse caso o maestro em si, o jeito dele, acho que todo mundo consegue se identificar. Ah, sim. Se já teve um professor de qualquer matéria, ou sei lá. Ou um cara que quer te levar pro próximo nível. Não, às vezes assim. você pode sim. ser um familiar, Pode pode ser ser seu próprio ter, pai. cara. Porque não, sabe? é verdade, às vezes É você verdade. Que você às uma vezes. figura às vezes, de autoridade na sua uma figura vida de autoridade. que tenta, às vezes a gente vê como um chefe, obstáculo, né? quem sabe? Como um inimigo, quando na verdade realmente é. Inclusive, isso é até Nietzsche, né, cara? Que ele Ó. falava que aquilo que não me mata me fortalece. Olha aí. Né? Que o seu Porque- inimigo. é, É aquilo importante que você ter inimigos. Seu tio nos almoços do domingo fala que não mata engorda. Exatamente. Vem daí, mano. Vem do Nietzsche, olha Ele aí. tirou da filosofia alemã do século XX. Ó, exatamente. Não é verdade? E aí, a bater. Não é O que 20, eu mas tava beleza, o Bruno imaginando? também é do século, gente. É o que? 19? Por aí. Bruno erra! Fãs do Bruno! Parem de ser fãs do Bruno. E por que eu acho que a escolha do filme foi usar a bateria para mostrar, né, um instrumento? A gente tem outros filmes de música que mostram outros instrumentistas, né? Agora eu acho que a bateria, ela é o melhor instrumento para funcionar no cinema. Porque o esforço na bateria, ele é muito visual. Físico, né? Ele é físico, ele é visual. É verdade. O cara que tá lá esmirilhando de tocar guitarra, ele sabe... A guitarra, de certa forma, agora o meio trompete. Não, você vai ver o cara Também, ficar a força morto, de mão, você é, vai ver é, os dedos é. dele se mexendo e tal, mas você não vai ver o corpo do cara totalmente em movimento. Então é um instrumento que ele fica muito bom na tela, né? E assim, claro que eles tomaram umas liberdades poéticas, assim, eu imagino, eu não sou baterista, mas eu imagino que, ninguém fica com a mão sangrando em cima da bateria daquele jeito. Eu acho que são liberdades Sim. que o filme toma pra deixar bem claro, né, o que tá acontecendo. Uhum. E assim, Pô, aqueles nenhum problema adesivos lá nisso. achavam que era só charme. Não, Que não, porque eu vou dar até uma indicação, acho que você acha em YouTube. Tem um Tim Ferriss, que eu até conheci pelo Luiz Fernando, que ele faz lá, a ideia dele de hackear as coisas, né? Então ele é autor aprender- de um livro que é o The 4-Hour Work Week, que é Isso. sobre isso, né? Sobre com como... hackear a vida. Como Hackear a a vida. vida. E a ideia dele, ele tentou um programa de como, por exemplo, era um hackeamento por episódio. Tipo, Uhum. como eu aprendo a andar em cavalo e atirar flecha estilo japonês lá em 3 dias. E nesse caso era como ser um baterista em 3 dias. E aí ele vai aprender com o cara do The Police, o baterista. Olha só. E ele consegue tocar, pelo menos tocar. E a gente vê o quanto é difícil tocar bateria, porque eu não tenho conhecimento nenhum e acho bateria legal por eu ser fã de Phil Collins. Sim, Gênesis. Né? De Genesis, Braindex, a banda antiga do Phil Collins também, É. que ele tocava bem. Eu jogava Sonic. Você jogava, né? No Gênesis, Gênesis, né? Genesis. É. E é legal você ver esse do Tim Ferriss, assim, dá pra quem é leigo, a gente, né, vendo ele... Você vê, começa a ver a Aprender técnica. a O técnica. processo de aprendizado. Exato, né? exato. E assim, por mais que vai ter bolha, às vezes as bolhas estouram, às vezes você tem que usar assim os esparadrapos nas mãos, etc. Não é Não assim. é tão de, exagerado. É sangrar. que nem os filmes do rock, cara, que os caras sangram no ringue. É. Cara, qualquer luta pararia com Não a quantidade de pararia, sangue. sim, com certeza. São liberdades que o cinema É. toma pra ficar mais interessante. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, se fosse um violinista, não acho que não ia ser tão Puta, interessante. cara. Né? Tipo, o cara. Nada contra se você toca violino Não. e assiste nosso videocast, cara. Mas eu digo, Um abraço pro Japinha. Lembra do Pô, Japinha? lembro já veio. Ele e o irmão dele, o Casão, É. tocava cello, o Casão. É olha verdade, só, tá vendo? ó. Se fosse um cello, por exemplo, não ia ser visualmente tão impactante quanto a bateria, né, cara? Porque a bateria você vê o esforço físico demonstrado na E, imagem. cara, tem que falar. Eu, assim, a música, acho que eu me saí mais vidrado não só pelo esforço do menino ser recompensado, mas a música me empolgava demais. A música é Um pouco boa, assim de né? jazz que eu ainda ouço hoje vem muito do Michael Bublé, que é um cara tipo contemporâneo, mas ele consegue
dá uma roupagem legal das músicas antigas, ele dá um jazz assim ainda nas músicas Certo. dele, que eu acho muito bacana. E cara, me empolgou demais a trilha desse filme. E a própria música dele tocando, assim. Excelente. E é legal isso, porque é um dos fatores ainda, o Bruno não demorou um pouquinho pra ver, a gente fez questão de falar, Bruno, não deixa pra ver esse filme depois, em casa, cara, vê no cinema, porque esse é um dos filmes que a experiência de ver no cinema, eu acho, faz muita diferença. Toda a diferença, assim. A gente tá acostumado hoje em dia, assim, até o home theater em casa, a gente tem um som um pouco melhor, mas, cara, ainda eu acho que é uma... Assim, eu abro mão um pouco de uma tela maior, mas um som muito bom é foda, assim. Eu acho que esse filme e Birdman, que não é um filme de musical, música, mas ele tem a bateria do jazz. A música faz durante o filme inteiro. Faz parte do filme, né? E dá aquela atmosfera, né? Da atmosfera. Muito foda. E eu acho que esses são dois filmes, assim, que se você tá pensando, assim, que filme eu vejo no cinema, eu acho que são dois filmes que é importante, assim. E são dois filmes que tem bastante indicação no Oscar também, você pode aproveitar aí, né? E teve só uma coisinha, cara, que me incomodou um pouco no filme. Eu não sei se isso foi problema do filme ou da projeção, ou meu. Pode ser problema, pode ser problema eu que vi alguma coisa que não está lá. Mas eu senti que, às vezes, a mixagem de som ela estava um pouco esquisita. Parecia que o que o protagonista estava tocando na bateria, às vezes não casava com o que eu estava ouvindo. Sabe que eu pensei muito nisso, cara? Porque eu pensei a dificuldade que deve ser de você fazer uma coisa dessa, porque assim, no cinema não tem 10 câmeras ali. Geralmente tem uma câmera só, máximo duas. E aí como é que você faz isso e depois sincroniza tudo? A gente que trabalha com edição também, pra sincronizar, às vezes você fala, já é um pouco difícil, imagina sincronizar a batida, você tem que fazer certinho ainda. Imagina se na mesa da edição tem o JK Simmons lá, caralho, né? E ainda 300 batidas por minuto, uma música de 14/8 compasso lá, assinatura. Cara, é um negócio de louco, assim. E o cara tava tocando praticamente um drum and bass. Praticamente Isso. Exato. Então, assim, eu não sei se o filme tem isso. Eu tô sendo até cauteloso em falar, porque, assim, pode ter sido um problema da sala de projeção que eu assisti. Enfim. Eu acho que você é um cara mais ligado à música e eu acho que eu me deixo legal, talvez, mais pela emoção. Isso eu não tava prestando atenção, só passou batido por mim. Entendi. Porque eu realmente não vi isso e, cara, eu acho que faria total sentido se você, como músico, assim, visse. Assim. Eu não sei, assim... Eu acho que não é um demérito do filme, né? Quem assistiu e sentiu isso também, acho legal comentar aí. Sim, você acha que a bateria às vezes estava... Se vier de fã de Bruno, eu vou duvidar um pouco se vier das suas fãs. Então qualquer coisa você fala assim, sou fã do Rodolfo e acho que a bateria está fora do tempo. Mas as músicas, é o que vocês falaram, as músicas são sensacionais, né? Fizeram arranjos pro filme, arranjos próprios pro filme, que se encaixam lá naquele esquema da erudição dentro de uma banda de jazz, né? Do Lincoln Center e tal. Que é como se fosse a orquestra de jazz mais foda do mundo e tal. Então fizeram arranjos que se encaixam, né, no filme, arranjos novos. E a masterização pro filme ficou muito boa. A masterização, ou seja, os volumes das coisas. Quando é pra ouvir a bateria, você ouve mais a bateria. Que na Itália eles chamam de maestrização. Maestrização. Maestro. Sim, assim. Olha o estereótipo. Fala com a piadas. Tutti. Mão de coxinha. E, cara, pra mim, o filme, assim, ele tem um ritmo muito bom. E, cara, o final... Exato. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar. Sim, cara, não. Isso é a hora. Porque o final, cara, do filme... assim, o filme ele vem num ritmo muito bom. Muito bom. E, cara, ele tem uma coisa que eu adoro no cinema, que são filmes que terminam no ponto mais alto. Assim, ele termina com um soco na cara... E ele vai... faz lá o solo e tal. E ele termina... Ó, me arrepio de novo, cara. Você vai lembrar. Aí a tela apaga e acabou. E você... Pior que ganhou, sabe? E você não precisa mostrar depois ele, tipo, parabéns. Consequências, exato. Cara, você já viu o olhar do J.K. Simmons. Ele já, tipo, você já viu o sorriso... Mano, o bicho é o capeta o filme inteiro. Você viu o bicho sorrindo? Não, e o pior, o plano que mostra o J.K. Simmons sorrindo não mostra o rosto dele inteiro. O cineasta, ainda assim, ele é cauteloso lindo. Pra mostrar só um trechinho aqui da cara do J.K. Simmons. Deixa eu falar, esse final, cara, eu sou uns caras, eu sou fácil de ser enganado. Porque quando o cara, J.K. Simmons, chamou um moleque pra tocar na banda dele, eu também realmente falei, mano... Eu também caí. O cara, né? Aí quando ele chega, tá lá o moleque lá pra tocar e fala, você acha que eu sou idiota? Eu sei que foi você. Você pode ir aí, meu irmão. E aí você fala... Na hora eu falei,
Aí tem um plot twist, né? Tome. E aí quando o moleque, tipo, eu também não esperava que O ele plot fosse dar twist uma foi a volta por atitude cima. do moleque de provar que ele... Foda-se tudo isso Cara, aqui, eu sou maior do que tudo isso. Quando ele entendeu? volta e ele abraça o pai dele, aí eu já tava imaginando, cara, eu não conseguia prever ele pegar a força daquele abraço do pai e voltar lá e mostrar. E ao mesmo entendeu? tempo rejeitar a mediocridade do pai, Exato. voltar pro Faz palco sentido. e Mostrar mandar bala. isso. E o pior, levar. né? E o pior, esse cara que ele odeia tanto, no fim das contas ele tava certo. Tava vendo? certo, Isso é cara. foda. Porque ele Cara, falou assim, cara, o Charlie Parker... Ah, mas e se o cara desistir? Se você fizer um gênio desistir? Eu ia falar, o Charlie Parker Não nunca desiste, desistiria. Né? Então assim, de novo, obviamente, são licenças poéticas, sabe? Não existe ninguém assim, sabe? Deve existir? Deve existir. Mas assim, pelo que eu conheço de pessoas que tocam em orquestra, orquestras grandes, orquestras que são muito difíceis, não tem ninguém dando tapa na sua cara, esse tipo de coisa, né? Só que assim... É que você não entrou na secreta. Na maçonaria musical. basicamente. E aí, cara, eu digo até mais, você falou que o plot twist, né, quando ele reúne forças daquela situação e ele vai lá e, confronta o cara e ganha. Mas eu achei mais animal de tudo é que essa virada do personagem, ela não acontece quando ele dá o abraço e volta, ela acontece no meio da música. E você percebe pela bateria o sentimento que o protagonista está imprimindo ali. Então, ele começa, você percebe... A virada é sem diálogo nenhum, cara. Ele toma... no máximo assim, Exato. me acompanha, eu vou tocar caravana, tipo, no meu ritmo. Exato. E ele viu o começa- maestro. Quando ele fala Isso. pro cara, eu arrepiei, eu até exato. gritei quando ele fala pro maestro, né? Ele fala, eu te dou a deixa, né? Tipo, Cara, mata, você, né? caralho. E aí você vê que ele começa tocando Caravan normal, ou seja, você já tá feliz que ele tá contra ali o maestro, né? Você vê que o maestro ainda tá puto, porra mas essa o que você fazenda, pensa que você é? E aí você vê que ele começa a tocar Caravan normal, mas ele tá acertando, tá indo tudo ok. E aí ele começa a improvisar, aí que é o true jazz, o verdadeiro jazz. Ele começa a improvisar em cima da música, ele faz um improviso que ninguém ali estava esperando, ele consegue sobrepor as expectativas dele e do maestro, e aí, naquele momento que ele começa a fazer uma determinada virada, que ele sai da música, a partir do momento que ele saiu da música, pronto, ali ele venceu. E o filme mostra isso só através da bateria. Você não precisaria ter nada, só ouvindo, você já pega a cena. Aquele final, cara, é um dos E o, melhores finais de filme. e o auxílio visual, como a gente estava falando, o close no é um rosto do bom, J.K. cara, Simmons, cinema aí eu dou excelente. até mérito pro diretor, um diretor novinho aí, fazendo um filme fantástico, Muito fantástico, bom, cara. Muito bom. Ah, né? Então, Exatamente. isso que é legal, né, cara? Quando a gente pega... Às vezes a gente assiste uns filmes mais ou menos, né? Mas, cara, quando você pega aquele filme desse... Aí você lembra, caralho, por que eu gosto de cinema? É por isso, né? por isso, cara. Aquela bosta. É outra por bosta. isso, cara. Isso é legal. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários, Caravana de onde? mostra pra gente onde você veio, qual caravana. Se você veio de Quixeramobim, sai daqui, caravana de Quixeramobim. Tem que... Vamos explicar direitinho. A sua cidade, coloca aqui. Porque Exato. a Pode gente... ser a cidade onde você mora ou a cidade que você nasceu. Sim. A cidade que você gosta mais. A cidade fictícia, you name it, você escolhe a Caravana cidade. de Nowhere. Caravana de... Não é caravana de none of your business. Mas sabe o que é engraçado? Porque assim, ó, a gente tem, pra quem não conhece aqui, quem tá vendo pela primeira vez, a gente sempre tem uma frase no final pra você provar que você chegou até o final do Até o vídeo. fim do vídeo, Exatamente. exato. Então você é melhor que todo mundo que saiu no meio, certo? Certo. Você gosta mesmo realmente de cinema. Segundo, a gente realmente quer saber de onde você tá, onde você Isso é tá legal assistindo. também, cara. Né? Porque a gente tem aqui mais ou menos as estatísticas e tal, a gente sabe o tanto de homens e mulheres. Só que a gente tava tipo assim, Brasil. Exato. Mas o Brasil é um país tão pequeno, né? Então. E aí eu queria saber, uma coisa interessante, saber a cidade que você vem. Então, caravana de tarará. Boa. E se você é de São Paulo, da cidade de São Paulo, coloca o bairro aí, do Rio também. Entendeu? Porque é legal a gente saber. Caravana do Flamengo, Exatamente. caravana da Vila Mariana. Boa. Né? Boa. Você também pode acessar osbonscompanheiros.com/vip. Essa é a parte mais legal também, que é um conteúdo exclusivo. Você se inscreve lá, você vai receber não só nossos vídeos que vão pro YouTube, Sim. mas conteúdo que o YouTube não avisa, ou seja, coisa Olha só. só secreta. Só a Só da galerinha. maçonaria musical. Só uma maçonaria musical obsessística. Mas me diz uma coisa, eu gastei todo o meu dinheiro em pratos novos de bateria. Puta, cara. E aí, como é que eu me inscrevo no VIP? É de graça. Não paga nada. Até Isso pra é bacana. você, que é um músico frustrado. Por que não, né? Por que não? Até você que é aquele amigo da menina do Begin Again que toca na rua e Que pede toca na rua e esmola. pede- Olha, verdade.
Você também pode acessar a gente nas redes sociais, facebook.com/bonscompanheiros, twitter.com/cinemobc. Cinema ABC, exato. E você pode também ouvir o podcast. Isso. Tudo que a gente faz em vídeo também vira áudio. Você pode ouvir no seu smartphone. E é só você procurar no seu aplicativo de podcasts ou os Bons Companheiros, que a gente vai estar lá. Nossa carinha assim, ó. Exato. E lembrem-se, Ao assistir bons filmes, Que seja com bons jazzistas. fica dar um Kennedy. e o Cisne Negro, que é uma dança que Sabe o que eu lembrei? Tem um cara, Ale Dance. tem um cara no Game Ale Facts, Dance, é um Alexandre que dança. que o Ale nome, Dance. o nome do cara, de verdade, era Dan Skidansky. Dansky. Você já me contou essa, cara. Ai, caralho. O cara do Game Facts. Game Facts. Isso é o nome reservatório dele, tá. É Pior o que é. vácuo do conhecimento do fliperama É. feito por Game Facts. Sabe que isso vai pro vídeo, né? Isso aqui é o Dance Dance. Lógico, né? Dance Revolution. Então tá.